Opa, beleza? Hoje daqui estamos de obra nova para vocês. A história se passa num protagonista, que ele era um mangaka. No entanto, o protagonista reencarna no corpo do vilão mais temido por todos. Mas já nossa história se inicia com o nosso protagonista, numa escuridão toda. Ele tentava abrir os olhos, mas não via nada. No entanto, ele acaba apertando algo redondo, pois aqui ele precisava estar soltando uma obra sua. Como não achou o seu mouse, ele acaba apertando esse botão mesmo. Mas ao apertar naquele botão redondo, ele acaba escutando uma voz. Assim, ele abre os olhos. Ao abrir os olhos, ele acaba vendo ela na sua frente. Porém, ele pensou que estava sonhando em estar com uma mulher. Então assim, ele começou a aproveitar um pouco, que ele pensou que era apenas um sonho. Depois de aproveitar uma boa e poucas cenas, ele acaba pensando que isto não era um sonho. A pessoa na sua frente ficou um pouco confuso. Depois de um bom tempo, ele percebeu que a mulher na sua frente era um personagem que ele mesmo havia criado, chamado Yulin. No entanto, neste momento, ele sente uma forte dor de cabeça. E neste momento, nosso meninão começa a lembrar de toda a sua história nesse mundo aqui, Longanchan. Este é um romance onde que o nosso meninão escreveu a história. Mas o problema principal é que ele se tornou o protagonista ou vilão do seu próprio romance. Ele é um personagem cruel e maligno na história toda. Na história, ele realmente quer matar o protagonista desde o início da história. E Shen tem procurado o protagonista para peitar ele de boa, e de acordo com o enredo, o protagonista vem até Shen e em seguida acaba derrotando ele. Talvez ele percebe que as coisas estivessem indo para um lado ruim, e neste momento ele começou a perceber que deveria mudar o enredo dessa história, mas também ele precisava de um sistema para poder estar trapaceando um pouquinho. Depois de tentar invocar seu sistema, aquilo aparece, mas ele tenta fazer aquilo funcionar. Shen, neste momento, tenta todos os tipos de tentativas para ativar o sistema, mas tentando, ele não conseguia. Mas neste momento aparece Yulin. Ela vem até o nosso protagonista para tentar confortar ele um pouco, desde que ela percebe que, de acordo com a história original, o protagonista dessa história ainda não entrou na seita, o que também significa que ele não se envolveu com problema algum com o protagonista. Então outra lá começa a pensar em uma situação para encontrar uma maneira de segurar o protagonista, para que ele possa estar sobrevivendo um pouco mais. Considerando a beleza de Yulin, ele vai perceber que ela vai segurar ele por um bom tempo, pois neste mundo há várias mulheres mais bonitas do que ela. E ele percebe também que a sua vida aqui será um pouco mais promissora, desde que ele mesmo possa ficar longe dos perigos. Mas antes disso, nosso meninão precisava estar fazendo uma coisa bem útil. Essa coisa era melhorar a sua própria imagem aos olhos dos seus discípulos, pois, de acordo com a história, Shen é um vilão um pouco doido da cabeça. Ele queria estar bolando um tipo de estratégia, mas ele deixa isso ao lado. Por enquanto, ele foca em melhorar a sua imagem aos olhos de seus discípulos. Só que seus discípulos disseram que ela também poderia estar se arrependendo um pouco, pois ele havia provocado um pouco o Yulin. Pouco depois, um discípulo acaba aparecendo. Esse veio avisar o nosso protagonista a ele o que estava acontecendo, mas o que motivou mesmo esse discípulo a aparecer aqui era para estar meio que vendo a sua irmã Yulin, que atualmente está meio que entregando o chá de medicina ao nosso prota. E além do mais, essa sabia muito bem do temperamento de nosso prota, que às vezes fica bom e outras não, pois essa estava bastante preocupada. Ela pensava que Yulin pudesse cometer um pequeno erro, e com esse erro, o mestre dela iria punir a sua irmã. Por outro lado, depois de ouvir isso tudo, nosso protagonista sabia que deveria estar seguindo a sua segunda discípula, que era um pouco gentil à sua visão. Só que com o decorrer do enredo, Shen bate um pouco em mim, só um pouco, e o motivo simples foi ela ter cometido um pequeno erro, e isso levou a ela a bater as botas. Mas claro que agora isso não estará acontecendo, pois o nosso protagonista não é mais o mesmo. Mesmo dizendo que estava tudo ok, os discípulos seus acabam tremendo na base, e eles apenas queriam estar obedecendo o nosso protagonista, mesmo que morresse. Mas nosso prota neste momento percebe que criou um personagem um pouco problemático. Só que depois de um bom tempo, Ming aparece ali, dizendo que um dos caras aí apareceu entregando um convite ao nosso protagonista. No entanto, nosso prota já sabia da história. Ele já sabia que ela estava mentindo, e isto era apenas para garantir a segurança de Yulin. Desde então, ele pediu para estar verificando mais certo essas coisas. Nosso prota, como já sabia que era uma mentira, ele pediu para ver. No entanto, ela não quis estar mostrando isso ao nosso prota. Mesmo que ela tenha cometido um erro que na visão de nosso prota era grave, nosso meninão fica de boas. Neste momento, ele acaba percebendo que era uma coisa boa. Ela estava protegendo a sua irmã.
E então, para isso, nosso meninão simplesmente perdoou ela. Só que por ter perdoado a Ming, ela ficou um pouco confusa sobre as palavras de nosso protagonista, pois ela sabia que nosso protagonista não era desse tipo de jeito. Naquele momento, nosso protagonista tentou explicar a ela um pouco do significado das palavras, mas o que acabou de sair foi apenas algumas palavras que deveriam ser ditas com algumas dificuldades. Neste momento, até o nosso protagonista achou um pouco difícil para estar controlando o jeito de falar. A expressão natural de nosso prota era um pouco original, mas mesmo que fosse difícil, Shen pretendia continuar tentando, para que pelo menos seus alunos pudessem estar acreditando em nosso protagonista, que ele era apenas um cara um pouco maligno. Centroy. Este é um dos anciões mais respeitados de uma seita aí, e ele tem um próprio território seu, chamado Peck, e no entanto, ele é o terceiro do maior da seita aqui, um dos 12 mais fortes. E este é o Pico, e este possui uma rica plantação de medicina, e essas plantações de medicinas pertenciam tudo ao nosso protagonista, e isto faz que os outros anciões sintam um pouco de ciúme de nosso prota. No entanto, eles não podem estar fazendo nada, pois a cultivação de nosso protagonista é considerada a mais forte. No entanto, ela quer estar pegando uma dessas plantas medicinais que está no pico. E não só isso, essa também queria estar pegando o tesouro de nosso protagonista que ele tinha obtido no início da história. Mas quando isto chegou ao pico da montanha, ele ficou surpreso, porque ali havia vários bichos mexendo nas suas plantações medicinais. Já logo então, o nosso protagonista lançou um ataque seu, em uma forma de espada, para estar dando um fim naquilo. E isso foi atingido por completo, mas ao mesmo tempo, nosso protagonista se arrepende de não ter protegido todas as suas plantações medicinais, pois aqui ele havia perdido todas as suas plantações, e além do mais ele culpa um pouco os seus discípulos por não ter ficado aqui e cuidado disso. Já então que ele falou sobre os discípulos, essa chama então os discípulos de nosso protagonista. Logo após a chamar todo, nosso meninão percebe uma coisa de estranho neles. Seus discípulos neste momento estão todos exaustos por estar escalando essa simples montanha, mas ela pediu para que todos acordassem, só que um ficou bastante surpreso, pois neste momento eles estavam sendo acordados pelo terceiro discípulo. Mas forçando um sistema ali, o nosso protagonista percebe que esse cara que ele acabou de criar era um dos caras mais talentosos de sua seita. No entanto, nosso protagonista não esperava que a aparência disto fosse tão bonita. A partir daqui, vamos referir Ping como ela então. De acordo com a história, Shen era um pouco tolo, porque não havia treinado ela além do mais, e ela sempre vivia sendo intimidada. Mas ela nunca sequer quis reclamar de nosso prota, e além do mais, ela está aqui bastante cuidadosa em suas tarefas. Mas agora será um pouco mais diferente, nosso meninão passará a estar treinando ela um pouco a mais. Depois disso, nosso protagonista começou a perguntar a todos quem estava cuidando do jardim medicinais, e naquele momento, ninguém daqueles lá queria estar respondendo. No entanto, nosso protagonista fuça nas suas memórias, e neste momento ele lembra que quem cuidava disso era uma pessoa chamada Yuli, sua primeira e discípula e irmã mais velha. Ele começa a pensar sobre um pouco o que estaria fazendo. Ele percebeu que uma das pessoas lá que estava carregada em cuidar daquilo estava no momento descansando. Depois de receber uma punição de nosso prota, de acordo com a história original, nosso protagonista só podia culpar a si próprio por punir seus discípulos, por eles não ter cumprido suas tarefas simples de estar cuidando de suas ervas medicinais. Então já nosso protagonista já sabia que esses caras queriam estar moscando em seu trabalho. Para isso, ele pede para que esses não moscassem mais, pois esse já testou uma vez a paciência de nosso prota. Logo após dizer isso, Shen perdoou imediatamente todos e pediu para que ele refizesse as suas tarefas. Mas aqui, nosso protagonista começa a perceber que, de acordo com a história que ele criou, ele começa a explicar que Peck consiste em 3 regiões. A primeira região são para os novos discípulos, a segunda região é para os discípulos do nível elite, e a terceira região é para as pessoas que devem estar ao lado de nosso protagonista para estar protegendo ele de caso algo maluco aconteça. Só que aqui ele fica meio que confuso pelo motivo principal que Yu e outros discípulos seus escolheram morar na primeira região, mesmo que eles tenham a ideia pode morar na segunda região. Esses caras se esforçaram o suficiente para ficar na pior de todas. Mas já no entanto, nosso protagonista simplesmente resolve querer estar indo em um certo canto. No entanto, ao chegar nesse certo lugar, eles acabam se surpreendendo, pois essa estava se limpando, surpreendendo o nosso protagonista e Yu ao mesmo tempo. Já o Yu pediu desculpas, pois ela não sabia que nosso meninão estaria aqui, nessas condições. Já assim então, o nosso meninão mais a outra resolve querer sair do quarto. Nosso prota, quando sai, ele agradece por ter reencarnado dentro de sua nave, mas ele deixa a diversão para depois, pois agora ele ficou surpreso com as feridas no corpo de Yu.
uma certa pessoa aqui se tornou literalmente um discípulo e sentiu. Então, ele acaba pensando que ela sofreu um pouquinho na mão dessa coisa. E aqui percebeu que as punições de nosso protagonista eram um pouco pesadas. E nosso protagonista percebeu que foram só aquelas 3 que resolveram querer ficar ao lado de nosso protagonista. Eles não queriam estar fugindo deste lugar. Elas resolveram ficar ali, ao lado de nosso meninão. Nosso protagonista percebeu que os outros discípulos seus traíram o nosso pró para estar ficando ao lado do outro protagonista. E além do mais, depois de um bom tempo, nosso protagonista entra no lugar onde que Dong-Yu estava. Ao entrar naquele lugar, nosso protagonista percebeu umas coisas. Que ela estava preocupada demais em receber uma punição por meio que não fazer nada. Nosso protagonista só fica de longe observando. No entanto, nosso protagonista pediu para que ela pudesse abrir a boca lá de uma vez. Ao então abrir a boca, o nosso meninão chega perto. Ali, ele acaba colocando algo dentro de sua boca. Este que colocou foi uma pílula de alto nível. Ao então colocar aquilo em sua boca, nosso protagonista pediu para que ela absorvesse aquilo o mais rápido possível, pois nosso protagonista precisava de sua ajuda. Ela era uma das únicas mais talentosas de sua seita, e nosso meninão precisaria ela ao seu lado. Só que Yulin e Ming acabam meio que entrando neste lugar onde que nosso protagonista estava. Ali, ela queria entregar um medicamento, onde que ela sofreu um pouco para pegar, mas uma lá percebeu que as coisas estavam erradas. Assim, ela arrebenta a porta. Ao entrar ali então, eles acabam percebendo que ela estava cultivando numa boa. Logo após um bom tempo, nosso protagonista já aparece e começa a perguntar a ela os do motivo principais delas estar neste lugar. Eles tentam explicar um pouco o que estava acontecendo, que ela apenas veio aqui entregar algum remédio para sua irmã. Mas nosso protagonista diz que estava tudo ok. Para isso, ele pede para que ela se retirasse, pois ela precisava estar focando em sua cultivação e seria melhor ninguém estar ali perturbando ela. Mas ambos começam a se perguntar o de nosso protagonista, pois antes ele era um cara bastante cruel e de repente se tornou algo bem gentil. Só que ali o sol se põe e já neste momento nosso meninão percebeu que sua cultivação que ele estava treinando aqui agora há pouco estava quase no ponto. De acordo com a história original, tem 2 atalhos espirituais, o de madeira e o de água. Porém, para conseguir alcançar esses dois, a pessoa tem que imaginar um pouquinho nesses 2 elementos. No entanto, mesmo que ela aqui neste momento queira estar reunindo o máximo de Kai ao seu lado para conseguir cultivar um pouco melhor, ela vê que não estava conseguindo ultrapassar o seu limite. No entanto, a técnica que essa estava para estar despertando estava basicamente no reino núcleo dourado e que ainda no momento não havia corrompido. Mas mesmo depois de 10 minutos após ela começar seu cultivo, o nosso meninão sentiu algo de estranho. Para isso, ele pede para que ela pudesse parar. Logo em seguida, nosso protagonista sente uma sensação de que os seus poderes poderiam se romper a qualquer momento. E se ele continuasse, nosso protagonista poderia facilmente alcançar o reino divino, que em seu reino seria avassalador. Ainda mais em sua seita, não havia ninguém que tinha alcançado esse reino superior de sua nação. Nosso prota é considerado o mais forte. Agora, despertando isso, ele seria mais forte ainda. No entanto, nosso protagonista planejava estar escondendo as suas novas habilidades por enquanto, porque não importava o que acontecesse, ele já era forte o suficiente para poder peitar o protagonista da história, mesmo o protagonista da história tendo a força do sistema ao seu lado. Mas nosso protagonista tem a mão e o conhecimento da história toda. O protagonista, mesmo tendo o hacker todo, ele venceria dele no pau a pau. No entanto, no dia seguinte, Hyolyn acaba acordando com outras pessoas que estavam dormindo. Ela começa a revelar que não tinha dormido antes, pois essa escutou a risada de nosso protagonista e começou a sentir um pouco de medo. Mas Ming diz para que ela pudesse se preparar e logo em seguida pudesse se encontrar com o nosso protagonista, pois o protagonista chamava por ela. Então assim no mesmo dia ali, vemos o nosso protagonista esperando seus próprios alunos chegar, pois neste momento aqui ele via que eles estavam chegando atrasados, mas Dong avisa aí que acabou de chegar os alunos dele, que tinha chegado um pouquinho atrasado. No entanto, nosso protagonista percebeu que Dong acabou meio que conseguindo chegar no reino da fundação. No entanto, ele ainda precisava estar treinando os seus outros alunos. Para isso, Shay então pede para que os moleques passassem a acordar um pouco mais cedo, para que eles pudessem sair indo para um campo de treinamento. Mas para o outro lado, outra pessoa aqui sentiu que isso seria um fardo e disse que teria que trabalhar bastante. E além do mais, ela não tem um método de cultivo e nem mesmo havia alcançado o mais baixo de seu ponto. Nosso protagonista logo em seguida acaba interrompendo o que ela estaria falando. Em seguida, nosso protagonista pergunta sua idade. Depois de ouvir uma resposta, nosso protagonista explicou que 14 anos não era para que ela estivesse em um reino tão abaixo, pois ela deveria estar em um reino superior. Mas nosso
protagonista ignora isso tudo, pois neste momento nosso protagonista estaria ensinando algo a eles. Mas esse percebeu que nosso protagonista era realmente o seu mestre. Mas há 14 anos atrás, esta sofria na mão de algumas pessoas. Sempre vivia sendo humilhada por esses bichos, mas nosso meninão apareceu num bom momento. Ali, ele escolheu ela como a sua nova discípula. E isso responde o mal que o nosso protagonista fazia a ela e ela não traiu o nosso protagonista. No entanto, outros alunos ali começam a acreditar que o nosso protagonista era outra pessoa, pois nosso prota aqui estava agindo um pouco gentil demais. Uma dessas começa a tentar explicar o que o nosso protagonista se tornou. Ele virou mal, mas virou do bem de novo. Alguns dizem então, assim se passa. E podemos ver essa pessoa. Ela descia para estar pegando alguns vegetais. No entanto, essa trabalhou um pouquinho duro, para que pelo menos essa aqui mesmo possa se tornar um pouco mais forte, e não desapontar outras pessoas. Mas logo em seguida, essa acaba meio que se encontrando com alguns outros alunos do Pico Branco. Mas esse simplesmente apareceu aqui para estar encontrando algumas cegonhas, alguns bichinhos aí que foram procurar algumas ervas medicinais em alguma montanha. No entanto, elas nunca mais foram vistas nesses últimos dias. Então assim, ele saiu para estar procurando por seus bichinhos. No entanto, ela acaba meio que falando em sua mente, que acabou meio que fritando aquilo para o nosso protagonista. E já nesse momento, ela tentou explicar tudo. E além do mais, ela tenta dizer que não sabia de nada. Mas esses bichos queriam estar se encontrando com o nosso prota. No entanto, para subir até lá, eles precisariam estar mostrando algo. E no momento, eles não tinham. E já essa estava com medo de deixar esse grupo subir. Como então não permitiu, esses bichos ficaram um pouco irritados com ela. Mas aqui, eles perceberam que nosso protagonista era apenas um cara fraco. E já como prova disto, esses bichos pensariam estar atacando ela, sem poder parar. No entanto, o seu oponente conseguiu estar desviando seus ataques. E eles ficaram surpresos, pois era impossível de desviar. E além do mais, eles perceberam que treinou ela bem. Uma coisa que essas pessoas não estavam acreditando, pois Shen é conhecido no mundo todo como alguém um pouco doido, ao treinar umas certas pessoas aí. E além do mais, essa pessoa era considerada um lixo. E ele não estaria permitindo que ela saísse vencendo dessa brincadeira. E ele aqui disse que daria uma punição nela, no lugar de nosso protagonista. Então de repente, ali eles pensaram em estar fazendo, mas nosso protagonista apareceu atrás de Sam. Em um piscar, nosso prota derrota aquilo tudo. E depois disso, nosso protagonista olha para aquilo com um olhar nada assustador, fazendo que esses bichos se ajoelhassem de medo de nosso protagonista. Desde então, ele pediu para que essas coisas simplesmente sumissem de seu território. E além do mais, ele queria estar batendo um bate-papo com o mestre dessas pessoas. Logo em seguida, nosso protagonista começou a ficar um pouco mais preocupado com a Xian, pois ela estava bastante machucada antes. Já então, logo após isso, ambos começam a subir a montanha. Lá, eles acabam encontrando algumas cegonhas que estavam vivas ainda. Essas estavam sendo cuidadas por nosso prota, pois nosso meninão queria alguns benefícios desses bichinhos, mas no momento ele percebe que não se importa mais com isso. Agora, ele começa a se perguntar se a estabilidade de Yu estava instável, pois antes, nosso protagonista deu a ela uma coisa que permitia que ela se tornasse muito mais forte. Mas para isso, ele entrega algo a ela novamente. Ela em seguida então agradece a Shen, pois ela havia ganhado algo de nosso protagonista. Nosso meninão vê sua felicidade. No entanto, alguns dias se passam. No outro citar aqui, podemos ver umas pessoas. Essas pessoas estavam meio que realizando um tipo de evento, onde que lá estaria selecionando seus novos alunos, onde que eles seriam treinados. E além do mais, outras seitas resolveram querer aparecer aqui para estar meio que observando os novos alunos. Mas no meio daqueles caras que observavam os moleques, uma lá aparecia. Esta ficava só de longe, observando tudo acontecendo. Mas de repente, esta mostra algo inadequado para ele. Nosso meninão, quando vê isso, percebe que precisava fugir dessa coisa que ele acabou de ver. No entanto, outros percebem a presença de nosso prota. Neste momento, uma revela que chama o nosso protagonista, pois ele era um cara ideal para ficar ali. Mas seu passado faz as pessoas aqui neste lugar não gostar de nosso protagonista. Mas o que motivou o nosso meninão a aparecer neste evento era uma simples coisa. Esta era que na história original, ele sabia bastante que o protagonista original estaria aparecendo nesse exame. E além do mais, o protagonista original estará destacando um pouco a mais dos moleques. Como previsto, aconteceu. Ali, ele começa a se destacar no meio daquela multidão. Outros líderes começam então a ficar de olho no cara. Mas um dos mestres acaba agradecendo a presença de nosso prota, pois eles ali deviam algo ao nosso meninão. Como devia então, nosso protagonista chama os seus alunos para poder participar dessa brincadeira. No entanto, os alunos de nosso protagonista não se destacaram no meio dessa brincadeira, fazendo que os mestres não queiram pegar os caras para poder treinar ele.
No entanto, mesmo que jogasse fora esses alunos, a seita deles estaria em risco. Nosso protagonista, só escutando isso de fundo, acaba meio que suportando isso quietinho na sua. Mas um dos líderes dessas seitas acaba aparecendo. Aqui, esse diz ao nosso protagonista que estaria prometendo a ele entregar a ele um dos alunos gênios deles, ao nosso prota. Mas nosso prota teria também dever colocar uma pessoa forte lá no meio dessa. Colocando, eles foram meio que convidados a ficar no alto da nuvem para poder examinar suas raízes espirituais. Alguns momentos depois, os alunos que tinham talentos começaram a aparecer e eles foram escolhidos pelo mestre do pico. Mas ali, enquanto ficava vendo uns talentosos aparecendo, nosso protagonista percebe uma lá. Esta acabou meio que se destacando mais. Ali, nosso meninão começa a perceber que essa que acabou de destacar era literalmente a esposa do protagonista principal da história. Como então o líder dessa seita percebeu que a raiz espiritual dela era um pouco talentosa, ele então oferece ela como sua nova discípula ao nosso protagonista. Mas isto que esse cara fez acabou meio que fazendo que outros caras aqui de outras seitas ficassem com inveja de nosso prota. Mas nosso prota neste momento fala que não queria pegar ninguém aqui para a sua seita. Ele então oferece ela para um outro mestre de uma seita aí. Nesse momento, nosso protagonista não queria estar interrompendo nos acontecimentos reais da história que ele mesmo escreveu. No entanto, as pessoas, quando ouviram essas palavras de nosso protagonista, então começaram a se sentir um pouco indignados ao levar um gênio de alta qualidade, compatível com o nível de nosso prota, que são comparados a alguns mestres também, a outra seita. Logo após isso, outros mestres começam a zombar então de Baron, fazendo que este ficasse um pouco triste, mas nosso protagonista acaba aparecendo. Em seguida, ele interrompe o que esses bichos estavam falando. Ele diz que ninguém da seita poderia estar se opondo à decisão de nosso meninão, pois ele decidiu uma coisa, e quem caso queira ir contra ele, terá que estar saindo na mão contra o nosso meninão. Logo em seguida, o Bro ficou surpreso com as ações de nosso prota, pois ele sempre achava o nosso meninão como antes. O cara que implicava com tudo que fazia, estaria indo contra a ideia de nosso protagonista. Então assim, ele chama essa coisa para perto de si. Ao chegar então perto de si, nosso protagonista dá a ele um biscoito. Ele pede para que agora ele não se juntasse a uma outra seita, para poder caçar o nosso protagonista no futuro. A Rosinha em seguida começa a elogiar o nosso protagonista, mas nosso prota estava de boas, pois agora estaria começando o astro principal, a coisa que nosso meninão estaria mais esperando, pois na arena já aparece uma pessoa. Este era um cara que possuía uma raiz extremamente rara. O velho viveu por mais de 100 anos na espera de um talentoso como esse cara aparecer. Então assim, após se apresentar, esse começa a cultivar ali, mas ao cultivar, eles percebem que seu elemento não saiu nem nada. Nosso prota fica de boas, pois sabia qual elemento ele estaria conseguindo. Ele, após um bom tempo, consegue o elemento de fogo. Esse percebe que o elemento de fogo era um elemento de alta classe, permitindo que agora ninguém competisse com ele para poder participar, para poder se juntar a uma equipe. Mas em seguida, algo começa a acontecer na arena. Ele não só ganha um elemento, como em si ganha dois. O elemento da madeira, deixando a nossa Rosinha surpresa, pois ela viu que ele despertou dois elementos de uma vez só. Mas ali começa a surgir um novo elemento, o elemento da terra. Mas isso fez um dos velhos ficar bastante desapontado. Ele conseguiu um elemento bastante lixo. No entanto, ainda não acabou, pois um novo elemento aparece, elevando seu nível de cultivo a um nível ser rebaixado ali. Nesse momento, esse cara começa a humilhar aquele cara abaixo. Todos achavam que ele seria o cara que seria o centro da atenção neste momento, pedindo para que essa coisa se retirasse deste lugar. Um outro velho aparece e começa a dizer que este não tem talento coisa algum, e de acordo com a regra, ele estará conseguindo passar. No entanto, ele terá 3 anos para conseguir um cultivo de alta qualidade. No entanto, nenhuma das seitas queria estar pegando o cara. Um deles começa a se perguntar quem seria o logo a querer pegar esse cara fracassado. Ele começa a pensar que ele devia ter voltado à sua vida inicial e viver sua vida tranquilo lá de boa. Mas logo após isso, nosso protagonista já cola na sua frente. Ele começa a motivar o moleque, dizendo que ele devia continuar em frente, pois ele tem um potencial grande. E além do mais, nosso protagonista já conseguiu um dos cultivadores mais fortes desse mundo. Agora, ele percebe que no futuro, ele vai estar conseguindo viver sua vida mais tranquilo. E ele poderia viver o seu final feliz com o seu Harem que ele conseguiu. Já que então esse novato chegou agora na equipe dele, nosso protagonista estará dando a esse cara uma coisa que fará que o corpo do moleque comece a crescer e melhorasse também a sua arte marciais. Mas já do seu lado, uma discípula já aparece dizendo que não seria uma boa entregar aquilo ao moleque dessa idade, mas ele disse que valia a pena, pois faria que o moleque evoluísse mais rápido. Enquanto ali os dois estavam bolando algo para fazer à noite, o moleque cola já do lado deles, mas aqui ele já aparece dizendo uma coisa, que na real, esse moleque se passava por um cara, mas na real, esse cara é ela.
Logo após então nosso protagonista escutar isso, vemos ele em outro lugar. Ele agora coloca a nossa Loli por cima de si. Aqui ele começa a fazer uns bate-papo doido, mas ali ela fica surpresa ao ver que nosso protagonista não ligava em o fato dele ser ela, mas esse simplesmente refuta, dizendo que ela, na real, acabou meio que sendo expulsa de sua seita. Agora, ela não tem caminho algum para seguir, mas já que agora está no seu seito, nosso protagonista pega uma coisa. Aqui, ele começa a ler umas paradas. Ali, via que ela tinha literalmente 5 elementos. Para poder controlar seus elementos facilmente, ele estará ajudando ela a resolver esse problema. Enquanto a Kesla cultivava uma qualidade boa, de um outro lado já vemos Ash estava doida para que nosso protagonista punisse ela. Mas a nossa morena cola de seu lado e acha ela um pouco doida. Mas ignorando isso, a nossa Loli aparece, dizendo que convidou o nosso protagonista novamente. No entanto, em cima da mesa, havia uma daquelas gaivotas e nosso prota estava cuidando. Mas no entanto, ela estava assada ali. Enquanto ficava pensando no que estaria fazendo, da porta já aparece o nosso protagonista com outra Loli. Mas ignorando isso, ele já vai pra mesa, pois ele queria estar enchendo o busto. Além do mais, havia uma coisa bem boa na frente dele para que ele possa estar embalando. Mas ali, ele percebe que aquilo que estava na sua frente eram as coisas que ele estava criando. Ele acabou não curtindo a ideia de assar o seu bichinho. Ele pede para que os culpados apareçam, para pelo menos recebeu uma boa punição. Não querendo ninguém aparecer, ali um aparece. Aparecendo, essa diz que foi ela mesma. Ela queria então que nosso protagonista desse uma punição a ela. Mas nosso protagonista tenta evitar essa ideia, pois agora ele não sabe o que faria para punir ela de um jeito. Mas uma outra Loli aparece e diz um jeito de punir ela. Assim, nosso protagonista acaba tendo uma ótima ideia. Para isso, ele pede para que ela deitasse por cima de si. Agora por cima, nosso meninão começa a fazer alguns tratos nela. Após isso, nosso meninão simplesmente sai pelas portas. Ele agora precisaria estar tomando um banho, mas enquanto saía, ela pede para nossa ruivinha para que ela pudesse fazer uma coisa simples. Enquanto falava isso, ela sai correndo. Mas ali de outro lado, podemos ver o nosso protagonista numa banheira. Ele tomava um banho de qualidade após um bom tempo de trabalho. Mas em uma direção, ele escuta a voz da Yolin aparecendo. Ele, logo em seguida, vê ela ali aparecendo na sua frente. A Yolin simplesmente apareceu aqui para estar dando uma ajuda ao nosso protagonista em seus banhos. Mas nosso prota não precisava pedir para que ela se retirasse. Mas desobedecendo, ela cola junto na banheira de nosso prota. Já que ela não obedeceu o que nosso meninão pediu, ela pediu por mais uma punição. Colando já perto dele, ele leva um pequeno susto, mas ele acaba pensando nas paradas para fazer aqui. Só que enquanto estava para começar a fazer as coisas, aquela Loli nossa lá de antes aparece pela porta. A mesma queria estar batendo um bate-papo com o nosso prota, mas ali Yolin precisava se esconder rápido, pois caso fosse pego desse jeito aqui com o nosso protagonista, ela seria zoada um pouco. Assim nosso protagonista dá ideia para que ela pudesse se esconder dentro do armário. Ela então obedece, ela entra. Após entrar, a nossa Loli aparece. Ela já aparece dizendo que precisava de uns conselhos de nosso protagonista. Mas enquanto estava falando o que precisava de nosso prota, ela ficava olhando para o armário. Nosso meninão começa a pensar que ela já tinha descobrido que tinha alguém lá dentro. Mas enquanto ficava pensando nisso, lá dentro já podemos ver a nossa Yolin. Estava um pouco ofegante ali dentro. Ela percebia que este lugar era apertado e ao mesmo tempo quente. Mas enquanto isso, do lado de fora, a nossa Loli pensava em fazer um chá ao nosso protagonista. Mas já dentro do armário vemos ela. Ela não queria estar saindo, pois via que ali dentro tinha as coisas de nosso protagonista. Já do lado de fora, nosso protagonista estranha ela um pouco lá dentro. Mas aqui a nossa Loli aparece com um chá em sua mão, porém ela sem querer cai e ela pretenderia derrubar aquilo em nosso protagonista, pois seu objetivo era pegar uma roupa que estava no armário. Mas nosso prota segura aquilo tudo e segura ela e pede para que ela pudesse tomar um pouco mais de cuidado. Mas ela viu que sua estratégia falhou. Para isso ela revela tudo o que estava pensando. Ela pensava que o nosso protagonista daria uma punição a ela, mas vendo que não ganharia a sua punição, ela simplesmente sai. Ao sair então, nosso protagonista vai até o armário. Lá, ele começa a ver ela toda nesse estado. Vendo que foi difícil ficar dentro do armário, ela pede para sair. Mas já saindo, ela pede para que nosso protagonista desse a ela uma nova punição, pois essa ela gostou um pouco. No entanto, nosso prota ignora toda a sua ideia maluca. Após isso, ele se senta em algum lugar. Neste momento, nosso protagonista pensa que se ficasse ali por mais algum tempo, ele será tratado como um doido. Para isso, ele estará saindo.
agora estará indo atrás de algo, fazendo que a nossa Yulin ficasse um pouco preocupada com o que ele estaria fazendo. No entanto, enquanto nosso protagonista estivesse por fora, eles terão que estar cultivando. Assim, nosso protagonista parte em sua aventura. Enquanto partia, em outro lado já podemos ver umas carroças. É que um guarda pediu para que a pessoa que estava lá dentro pudesse descansar. Enquanto descansava, os guardas ficavam de pronto, só observando o que estava acontecendo. Mas ali, um cheiro de comida vai na sua direção. Aquilo era o nosso protagonista de fundo fazendo uma boa comida para ele. Eles bolavam um churrasco. Enquanto preparava aquilo, um dos velhos que estava lá dentro acaba saindo. Este sentiu o cheiro da comida. Para isso, ele pediu para que um de seus soldados fosse até lá comprar um. Ele via que aquilo não era um cultivador de qualidade, em si um vendedor ambulante. Pensando nisso, ele vai lá então com uma folha dourada. Ele mostra então que queria comprar algumas. No entanto, nosso protagonista diz que uma folha dourada não seria o suficiente para comprar esse espetinho que o nosso meninão fez aqui. Porém, nosso prota tinha feito muita coisa e ele não conseguiria estar embalando aquilo tudo de uma vez. Para isso, ele divide aquilo de graça aos caras. Assim, então, ele acaba meio que agradecendo. Já no outro dia, podemos ver o nosso protagonista. O moleque estava para sair. Mas aqui aparecem duas pessoas. Ele tenta reconhecer essas duas, mas via que era alguém importante. Mas elas viram até aqui o nosso protagonista para estar agradecendo pelo aquele espetinho que ele fez, deu a eles de graça. Ali, ela começa a perguntar ao nosso meninão o que ele estaria fazendo, aonde que ele estaria indo. Ele revela que estaria indo para uma certa montanha. Como eles estavam indo para lá, eles poderiam dar uma carona ao nosso protagonista. Mas ali então, eles aceitam. Aceitando, podemos ver essas duas dentro da barraca. Esta era a mãe e filha. Essas conversavam sobre algo, que elas estavam indo para uma certa seita para se encontrar com outra pessoa. Mas a seita que elas vivem sempre vivia sendo intimidada por outras seitas malucas aí. Ela estava doida para encontrar outro cara que seja tão forte para que ela possa se juntar a ele, para que ela não possa mais sofrer. Neste momento, ela pensa que nosso meninão seria um tipo de cara forte. Ela fará de tudo para ficar ao lado de nosso meninão assim, mas nosso prota do outro lado acaba meio que conversando com um dos velhos de lá. Este queria levar o nosso protagonista para dentro, pois via que ele estava com um frio aqui. Mas o moleque era gente boa, dizia que não compensava entrar. Assim, do lado de fora, ele acaba conversando com o nosso prota. Neste momento, esse velho revela que sua seita era uma das maiores desse mundo. Todas as pessoas respeitavam sua seita, mas no entanto, as pessoas que respeitavam ele estão a humilhar a sua seita agora. Mas mesmo sendo humilhado, eles tentam se levantar. Eles até têm umas certas pessoas ao seu lado que pode estar ajudando a eles se levantar por completo. E eles estavam indo literalmente para a montanha da seita Yunha, onde que lá eles estarão encontrando com outra pessoa. Nosso prota neste momento, ele para e pensa. Ele lembra que a seita que eles estarão indo era uma seita bastante grande. No entanto ali, nosso protagonista começa a perguntar sobre o mestre deles. Mas ele simplesmente diz que os seus mestres literalmente partiram dessa para uma melhor. E no entanto, nosso protagonista neste momento dá uma notícia bem triste a eles, que eles precisariam estar lutando, pois a 300 km havia um grupo bem grande de cultivadores para estar pegando eles e emboscando o seu grupo todo. Ao então escutar o que o nosso meninão acabou de falar, ele pede para que todos se preparassem para estar caindo na mão contra esses cultivadores que queriam tentar a sorte em capturar a sua seita. Então assim que a noite se vira, aqueles caras já aparecem correndo na direção daqueles caras, segurando as suas peixeiras. Eles viam seus inimigos chegando para estar pegando eles. Já que ele se viu emboscado nessa brincadeira, ela pede então ao nosso protagonista que ficasse para trás. Neste momento, nosso protagonista via que devia proteger essa pessoa, mesmo que não conhecia ela nem sequer na sua própria história. Ele via que valia a pena proteger as duas. No entanto, nosso protagonista percebia que precisava encontrar os cultivadores mais fortes do grupo para poder atacar eles. Enquanto pensava nisso, uma flecha vai na direção de nosso prota, pensando que acertaria ambos. Um flash de luz passa por ali. Aquilo foi do velhinho. Ele cortou aquela flecha ao meio. Após então destruir aquela flecha, outro lá agradece ao nosso velhinho por salvar elas. Mas ali, outras flechas já aparecem indo em sua direção para não acertar ele. E a carruagem, ele utiliza um escudo que protege em seguida todos. Mas após então utilizar esse escudo, ele utiliza a sua espada voadora, que em seguida passa tramutina em cada um desses bichos que moscava. Mas por cima de uma árvore, podemos ver uns caras lá. O velhinho queria saber quem seria ele, mas eles não revelam sua identidade
identidade, pois eles foram contratados para estar limpando a vida de cada um deles. Mas já quem contratou esses caras todos para emboscar eles foi na real esse bicho feio aqui. A nossa Milf, ao ver esse bicho feio, já reconhece ele. Mas ali, o ancião velho percebia que sua força atual não seria capaz de estar vencendo esses bichos no mano a mano. Ele até desistia de querer peitar eles. Neste momento não tinha como mais lutar, então para isso a nossa Milf resolveu que ele está indo sozinha para perto daqueles bichos. Ao chegar mais perto, esse trem começa a pensar uns tipos de coisa maluca. No entanto, o velhinho não deixaria isso passar barato. Ele utiliza então uma espada com cultivo seu, mas aquilo era fraco demais. Aquele ataque acabou sendo parado facilmente por aquele que voava por cima. Esse acabou no fim sendo amarrado por essa corda, mas já aquela peixeira estava correndo na direção daquele bicho feio. No entanto, aquele cara que ele contratou salva a vida do bicho. Agora que então atacou esse bicho, ele terá que estar se vingando. Agora ele irá com tudo para cima do velhinho. Já nesse momento, a nossa Milf simplesmente segurava um talismã. Ela pretenderia estar fazendo algo um pouco doido, mas nosso Porter disse que estava tudo de boa. Ele simplesmente chega perto daqueles caras. Chegando mais perto o suficiente, ele bota um pouquinho de hack para fora. Esse bicho feio, ao ver o hack de nosso meninão, treme na base na hora. Aquele que foi contratado por aquele bicho feio, treme na base também. Mas em toda a sua vida, esta era a primeira vez que isso aconteceu. Neste momento, ela sentia como se estivesse calma. E neste momento, ela sentia que valia a pena confiar em nosso prota. Logo após então, o nosso protagonista salvar as duas ali, a Milf e a filha, acabou chamando o nosso protagonista para estar entrando e tomar algo lá dentro de uma cama confortável, com as duas ao seu lado. No entanto, enquanto elas queriam pegar o nosso prota de jeito, os dois figuras do fundo aparecem. Um figura feio que está se juntando ao nosso protagonista, mas aquele cara que ele contratou acabou meio que achando injusto ele querer trair ele aqui em sua frente. Por ver que estava querendo trair ele acaba pegando sua peixeira e lascando o fim nele. No entanto, nosso protagonista também lasca o fim nesse bicho aqui. Ele não pediu para que ninguém pudesse se mover, esse só pediu para que ele pudesse se acalmar, pois ele estará dando ao nosso protagonista uma coisa mega importante a ele. Já então, nosso protagonista faz o seguinte: eles dois terão que entregar ao nosso protagonista essa coisa que ele prometeu tanto. Quem chegar primeiro, ele irá estar poupando. Já logo após então dizer que eles seriam poupados caso entregasse a ele aquela gema primeiro, os dois então começam a lutar, mas esse já acaba recebendo algumas flechas, deixando-o no chão caído. O outro já chega ajoelhando, pedindo para pegar essa gema, mas enquanto pensava que estava tudo finalizado, uma espada passa por ele. Ali, o bicho se levanta e tenta a sorte novamente. Agora, quem venceu essa luta era aquele que tomou aquela flecha. Após então mandar aquele cara para outro mundo, ele entrega aquela gema ao nosso protagonista. Agora, ele agradecia que não iria bater as botas, mas nosso protagonista diz que ele não faria nada, mas os outros poderiam. Aqui por trás aparece o velho, passa Tramontina nele. Mas ali, após finalmente limpar aquele grupo de figurantes por completo, o velhinho já chega perto de nosso protagonista. Ele aparece entregando ao nosso protagonista uma coisa mega importante. Segurando em sua mão, ele vê que era raro, uma coisa que ele desejava ter, mas ele não queria ganhar assim para isso. Ele só devolve aquilo então ao velhinho. Já que agora que ele ajudou esse grupo, ele poderá estar partindo para a sua aventura, mas já atrás dele já aparece a Milf e a sua filha. Elas queriam que nosso protagonista entrasse dentro da carroça junto com ela, para que ela pudesse amassar ele. Burro que não é, o moleque simplesmente a aceita da carroça, ele acaba meio que sendo alimentado por ela. Mas logo em seguida, a filha da nossa Milf acaba revelando a idade sua. Esta possui 14 anos. Agora que estaria completando 14 anos, com a permissão da sua Milf ao lado ali, ela poderia se casar com o nosso protagonista. Mas ele muda de ideia facilmente. Aqui ele começa a contar um pouco sobre cultivação dupla. Essas que não sabia o que era isso, simplesmente pergunta. Na curiosidade, nosso protagonista responde. Ali, ele utiliza sua habilidade nelas. Ao utilizar, seu corpo começa a esquentar. Em seguida, essa cai igual uma pedra no chão. Nosso prota segura ela por alguns minutos. Aqui, nosso protagonista também percebe que essa possui uma cultivação extremamente rara. Nosso prota fica surpreso com isso, mas no outro dia, nosso protagonista ainda via que ela poderia se tornar algo extremamente forte no futuro. Mas também pessoas com esse físico era o tipo de pessoa que literalmente se tornaria uma bateria para outros cultivadores, pois muitas pessoas estarão utilizando ela para conseguir alcançar o reino mais alto. Mas nosso prota aqui seria esperto, ele queria fazer dela sua discípula.
discípula. Ela, quando escuta isso, só se aceita facilmente. Mas como agora ela se tornou seu discípulo, ela terá que estar fazendo algumas coisas. Primeiro, ela terá que estar aprendendo a cultivar sozinha. Segundo, ele estará meio que dando o cultivo mais forte a ela, mas ela não poderá estar se revelando a ninguém. A terceira era para que ela não pudesse cair na mão contra ninguém. Caso isso acontecesse, ele simplesmente apareceria e ajudasse ela. Mas aqui, ele acabou meio que percebendo que com essa mais nova discípula aqui, estará fazendo um estrago bem grande com as outras lá. Mas enquanto ficava pensando nisso, ele pensava num método bem bom para estar treinando a sua nova discípula. Enquanto ficava pensando nisso, o velhinho aparece. Ele, aqui, pediu algumas informações do que poderia estar melhorando em seu cultivo. Nosso prota pensava e via aqui que seu cultivo acabava meio que consumindo sua vida, e isto era ruim. Então neste momento, nosso protagonista entrega a ele uma pílula, mas ao mostrar essa pílula, o velhinho fica de boca aberta ao ver uma coisa como esta na sua mão. Mas aqui, enquanto ficava conversando com o velhinho, vemos ali a Aura. Esta pensava sobre umas paradas que estaria fazendo com o nosso protagonista, deixando a nossa Milf envergonhada do que ela acabou de falar. Mas ali nosso protagonista aparece e via que com essa aqui seria basicamente o Harem completo. Mas ele percebe uma coisa: agora ela não precisa estar indo até um próximo reino, onde que lá estaria pedindo ajuda, pois agora o velhinho lá se tornou muito mais forte. Agora com sua força ele vai estar conseguindo proteger o seu reino até que por um bom tempo. Agora esse poder está voltando. Enquanto isso, nosso meninão estará indo até o certo lugar onde que eles estariam indo. Assim eles vão. Voltando então, nosso protagonista utiliza uma habilidade sua, onde que ali ele começa a desaparecer. Após fazer a sumidão, ele começa a voar como se fosse uma fumaça. Voando então, vemos uma coisa: que ele aqui precisava estar pegando uma certa fruta. Ele precisará estar indo em um lugar onde que pessoas alguns não tá. Ele então assim chega, mas ao chegar lá, ele acaba percebendo que a árvore estava sendo protegida por esse bicho aqui. Ele precisará estar lutando contra isso, mas ele vê que não precisava. Ele ficaria simplesmente sentado ali, enquanto esperava aquela coisa resolver querer sair deste lugar. Assim então, um dia se passa, o sapo continua. 2, a mesma coisa. Após alguns dias, nosso protagonista pensava que o bicho não iria sair com paciência, e aqui ele devia fazer alguma coisa para se livrar daquele sapo. Após pensar um pouco, ele lembra que aquele sapo cai em qualquer tipo de armadilha. Assim então, ele pega um sapo rosa qualquer que estava moscando por aí e joga na direção daquilo. Ele facilmente se apaixona fácil pelo sapo rosa. Enquanto gadava atrás de um sapo rosa, nosso protagonista via a oportunidade de chegar perto da árvore. Mas ali, enquanto ele ficava pensando em absorver a mana que estava nessa árvore, aquela besta aparece novamente. Aquilo vê o nosso protagonista sugando a árvore sua. Ele não estaria deixando, para isso ele está com veneno na sua direção, mas nosso protagonista acaba sacando a sua espada. Com ela em mão, ele acaba utilizando uma habilidade sua que deixa ele mais forte. Agora, ele vai pra cima do sapinho. Com um ataque só, nosso meninão manda aquilo para longe. E aquele bicho, quando é jogado para longe, percebe que nosso protagonista não era fraco. Mas ele não queria moscar ali para tomar um veneno daquele sapo. Saindo correndo, ele começava a pensar que quem seria o doido que meio que atrapalhou seu plano todo. No entanto, naquele lugar, um tipo de pressão começa a surgir e uma explosão neste lugar estava para acontecer. O sapo via que devia estar protegendo, mesmo que morresse. Ele então utiliza uma habilidade sua que consegue defender facilmente daquela explosão que iria rolar. Mas minutos depois, nosso protagonista fica de longe. Lá, ele viu uma pessoa surgindo. Esta foi a que utilizou aquela habilidade de explosão. Mas já que o sapo viu seu novo oponente surgindo, ele utilizou a habilidade de veneno para tentar a sorte. Mas como o hacker não estava de seu lado, ela simplesmente utiliza uma habilidade de Fênix, que facilmente destrói aquele ataque seu. Mas o sapo, com sua determinação toda, não queria desistir. O bichinho queria um pouquinho de hack para vencer dessa coisa, mas via que não adiantava. Seu cultivo era fraco, ele não estava conseguindo acertar aquela coisa. Mesmo não conseguindo, ele tenta, mas em uma das suas tentativas, ele quase acerta um veneno nela. Nosso prota de fundo via que não precisava ficar vendo essa luta toda. Ele pensa que devia ajudar, mas ali, enquanto a outra quase morria pelo veneno fraco daquele, ela começa a cair. Ao cair, o nosso sapo simplesmente lasca a linguada nela. Ela é pega por aquela língua, mas em sua direção um corte de vento vai. Aquilo acerta em cheio o sapo, jogando contra a parede novamente. Já que aquele cara apareceu de novo, ele utiliza uma habilidade de explosão, e aquilo simplesmente estaria pegando em nosso protagonista, mas ele utiliza novamente aquela habilidade de corte, jogando aquele sapo para longe. Após um nariz grande enfiar no meio da brincadeira, o pobre sapinho
acabou sendo derrotado. Mas o exibido, o nosso prota, aparece ali, dizendo que estava tudo ok, pois o gadão apareceu e salvou ela. Agora ela devia tudo a ele, mas ele devia fazer uma coisa simples aqui neste momento. Ele queria uma coisa que esse sapinho não deixava pegar. Para isso ele começa a testar o seu hacker no sapinho. Ele via que não conseguiria derrotar o nosso protagonista, então nosso pobre sapinho teria que estar obedecendo o que o nosso protagonista queria. Enquanto ficava pensando nisto, a nossa morena de fundo começa a chorar no moleque já. No entanto, essa aqui era literalmente a sua ex-namorada. No entanto, essa aqui veio aqui até esse certo lugar para estar pegando um elemento de fogo. No entanto, nosso prota queria pegar todos. Como não podia pegar todos, nosso meninão simplesmente no fim deixou na mão da nossa gasosa o elemento fogo para ela. Mas enquanto eu ficava pensando nisso, o sapo ficava falando suas paradas. Isto irritou o nosso protagonista, fazendo que o nosso pobre sapinho calasse a boca novamente. Do outro lado já vemos então o nosso protagonista e a sua gasosa. Ela viu que nosso protagonista estava diferente, pois antes o moleque era um cara, sei lá, um pouco doido. Agora viu que o moleque mudou por completo. Mas como o nosso meninão salvou a vida da gasosa, ela simplesmente entregou ao nosso protagonista uma coisa que ele ficou até surpreso, o que ela tinha. Logo então, após pegar aquilo, ela simplesmente mete o pé deste lugar. Enquanto ela fugia, o nosso querido sapinho estava tentando sair dessa também. Mas ele viu simplesmente o gadão chegando perto de si, segurando sua espada. O nosso pobre sapinho via que estaria caindo em rascada, então assim ele preferia estar se juntando ao nosso protagonista. Nosso prota acabou entregando esse sapinho uma pílula. Agora o nosso pobre sapinho se tornou literalmente o pet de nosso protagonista. No entanto, do fundo aparecem alguns bichos que queriam pegar o sapinho, mas nosso prota estava ali. Ele não deixaria que nada acontecesse com o nosso querido sapinho. Aquilo quando apareceu já começou então a correr já na direção de nosso protagonista. Essa bestinha que apareceu aqui queria tentar a sorte em capturar o nosso prota. Mas com um corte só de vento, o nosso protagonista manda uma metade para um outro mundo. Logo após mandar aquilo para outro mundo, ele fica de frente com um grupo enorme de bestas. Neste momento ele fica surpreso que o sapinho conseguia estar lidando com esses bichos antes. E neste momento ele começa a se perguntar se nosso meninão seria ou estaria conseguindo lidar com essas bestas todas. Mas enquanto se perguntava se nosso prota conseguiria ou não, nosso meninão se vira. Ele disse para que ele pudesse focar em absorver seu QI da Terra. Para acabar então com as bestas, nosso protagonista então estará utilizando a habilidade em dano em área, mas sua habilidade em dano em área não era forte o suficiente. Para isso ele acaba sugando a energia do Ki ao redor, tudo para si. Agora ele conseguiu se tornar mais forte. Com essa habilidade agora em mão, nosso meninão estará talvez conseguindo lidar com esses bichinhos. Com isso ele utiliza sua habilidade. Ao utilizar aquilo, ao seu redor surge um escudo. Agora que tudo que está lá dentro acabaram sendo marcados com as setinhas. Agora que foram marcados, nosso protagonista poderia estar utilizando a sua peixeira. Com ela, ele facilmente poderia estar cortando cada uma dessas bestas que queriam mexer com o nosso protagonista. Para isso então, ele utiliza a habilidade de corte de onda. Com isso, ele passa por esses bichos e já passa passando a tramontina deles. Ali, ele passa a tramontina nos últimos, fazendo que os últimos sumissem. Ele pergunta ao sapinho do que achou da habilidade de nosso protagonista. Mas o sapo percebe que nosso meninão só possuía uma habilidade. Ele ignora tudo que o sapo falava, pois ali ele sai correndo para pegar os itens que sobrou dos monstros que ele acabou de derrotar. O sapo se pergunta quem seria o nosso protagonista. Mas ali chegando perto de alguns itens, ele vê que ali ele achou um item bastante raro, e isto poderia estar se transformando em uma meia calça. Com aquilo, ele vai poder finalmente vender para as outras pessoas. Mas ele começa a parar e pensar ali que ele poderia estar fazendo umas meia calça que tinha em seu mundo real. Em sua imaginação, Shen imagina as paradas aí. No entanto, nosso protagonista não poderia estar prosseguindo com sua imaginação, pois nosso sapão aqui aparece atrás do nosso protagonista. Ele pedia que pudesse deixar agora tudo em sua mão. Mas antes que nosso menino não podia sumir deste lugar, ele pergunta o que ele era. Mas na real, as coisas mal se parecem na real, pois essa coisa aqui é uma sapa fêmea. Por algum motivo, ela acabou tendo uns gostos nada amorosos com o nosso protagonista. O motivo foi que ele utilizou um tipo de ilusão para iludir ela para conseguir alcançar essa arma. A nossa sapa fica desapontada, mas nosso prota dizia que ele estará encontrando um sapo de qualidade para ela.
Ela fica ansiosa para saber qual sapo o nosso meninão estará dando a ela. Mas antes que ele possa estar saindo, ele estará nomeando o nome a ela. Neste momento, ele inventa um nome. Ele chamará ela de Estapatona. Ah, essa coisa não fui eu que disse. E isso está literalmente no webtoon. Só que a nossa pobre sapinha não curtiu tanto esse nome que nosso protagonista deu. No entanto, voltando ao palácio de Muling, vemos então um bate-papo rolando entre um grupo de pessoas. Eles estavam conversando sobre a nossa MILF e não ter deixado que a nossa morena se casasse com um dos príncipes mais fortes do mundo. Agora era para que eles pudessem estar felizão, mas agora estaria aqui se debatendo. Ela tenta revoltar tudo que acabou de dizer, mas na porta da janela aparece um figurante, se gabando da beleza dessa nossa MILF. Ele entrava pela janela, dizendo que queria fazer umas coisas. Uma dessas coisas era sobre o casamento sobre ele e a outra lá. No entanto, a nossa MILF simplesmente aparece e diz que não estava mais afim de fazer que isso continue mais pra frente. Então para isso ele pede para que nosso querido velhinho retirasse esses bichos daqui. Mas os caras não curtiram tanto. Ele queria que continuassem com o tal casamento. O príncipe fica se perguntando se era real aquele boato de que uma dessa pessoa dessa seita não tinha cultivo. Mas agora vendo pessoalmente, ela sim havia cultivo perto de si. Como então a nossa MILF pediu para que ele se retirasse, o velho fez o que ela mandou. Ele tira então sua peixeira para fora. Aqui ele pede para que eles pudessem sair, enquanto ambos se preparam para cair na mão. Do fundo ali podemos ver o sapinho nosso e o nosso protagonista. Ela chamava o nosso protagonista de covarde. Um dos motivos era deixar aqueles dois caras para peitar o velhinho. Mas nosso protagonista, que já sabia da história toda, já sabia que o principal ato estará começando a partir daqui. Mas o sapo se pergunta do porquê o nosso protagonista não descia lá e ajudasse ela a se livrar desse príncipe. Nosso protagonista refuta dizendo que se livrasse daquele príncipe, ele terá que estar lidando com a família real. E isto era um saco para ele. E também neste mundo há 3 cultivadores extremamente fortes. E além do mais, a nossa morena Abai não era aquele tipo de pessoa que estaria enfiando no meio de uma treta sem motivo algum. Então neste momento ele estará deixando isso tudo na mão da nossa Mil. Enquanto via isso tudo acontecendo, nosso protagonista pensava em uma coisa melhor. Esta coisa era levar o sapinho às suas discípulas. Para isso ele acaba fazendo o sumidão. Minutos depois podemos ver em um quarto aquela nossa morena Ash estava cultivando. Enquanto cultivava no seu máximo de concentração, ela abre os olhos, mas já ali na sua frente estava o nosso protagonista tomando uma xícara d'água. Mas ao ver o nosso protagonista, essa começa a grudar em nosso protagonista mais do que pinche em rua. Grudado em nosso protagonista, não querendo soltar mais, nosso protagonista começa a se perguntar o que rolou entre esses 10 dias. Ela diz que tudo foi de boas, mas no entanto 10 dias foi muita coisa para ela. Como recompensa, nosso protagonista estará fazendo tudo o que essa aí queira pedir a ele. Ela então, ao escutar isso, começa a imaginar umas paradas com o nosso protagonista. Mas essa cena só vai ficar na imaginação mesmo, pois com esse vídeo aqui não chega a ponto algum. Continuando com a história, a nossa Yu Ting acaba simplesmente jogando um ketchup pelo nariz. Ela, logo em seguida, começa a falar algumas coisas ao nosso protagonista. Uma dessas coisas foi o seu cultivo, que ela estava cultivando demais. E isto fez que alguns ketchup saíssem pelo seu nariz. Mas ali, nosso porta não queria bater esse bate-papo aqui. Ele queria mostrar algo à nossa morena. Isto que ele queria tanto mostrar era um sapo. Logo após falar isso, ele disse que estará saindo novamente, deixando ela triste, mas ele deixará esse sapinho ao seu lado. Mas na porta, algo começa a cair. Isto era a nossa MILF aparecendo. Logo após aparecer, ela percebe um sangue em cima da roupa ali dela. Ela entendeu as paradas erradas, mas nosso protagonista tenta explicar a história. Mas ela não quis ouvir coisa alguma. Ela sai deste lugar, deixando que a situação aqui se torne algo mais confuso. Mas do lado de fora, ela percebe que nosso protagonista era um cara que gosta de pessoas um pouco mais novas. Já que ela era um pouco mais velha, ela nem sonhava em ficar perto do cara, mas já logo atrás dela, o nosso meninão já aparece. Ele começa então a explicar tudo o que acabou de acontecer ali com ela, mas aí logo após explicar isso tudo, essa começa já a querer dar em cima do bicho. Ele, em sua imaginação, começa a pegar nela. Ali, iria rolar um clima, mas o cara simplesmente começa a ter vergonha. E o bicho, em vez de ficar, simplesmente some por aí, né? Mas já correndo por aí no céu, vemos ele. Ele se perguntava do porquê correu. Vixe, oi? No entanto, a sua espada aparece. Ali, algumas mensagens apareciam. Nosso protagonista viu que isto era literalmente igualzinho o celular. Ele percebe umas coisas acontecendo, que literalmente aquilo era aquela sua ex-namorada, que na sua imaginação estava meio que web namorando com o cara. Mas enquanto ficava pensando nisto, do outro lado já vemos ela. Ela via que ele não estaria escapando dela tão facilmente. Da última vez, ele conseguiu escapar, mas dessa vez, ela não deixará que ele saia de fininho novamente.
Mas já no pico, onde que nosso Manny não ficava antes, podemos já ver o Harem de nosso protagonista. Lá então, podemos ver elas tomando um banho. No entanto, a nossa Loli queria estar fazendo algumas paradas com a outra lá. Outra que estava vendo isso tudo acontecendo, pretenderia só fugir dessa situação. Mas em vez de ela agarrar nas outras, as outras que agarram nela. Enquanto ali estava rolando um agarra, o nosso protagonista aparece. Ele segura em uma coisa que voou em sua direção. Mas enquanto se perguntava o que era isso, atrás de si já aparece uma pessoa. Aquela Loli, logo após aparecer, começa a perguntar ao nosso protagonista do porquê ele estaria neste lugar. Mas já a nossa Loli começa a grudar nele. Ela diz que ela fez o máximo possível para fazer que ele gostasse um pouco dela. Mas nosso protagonista via que Loli não era um ponto fraco seu, pois o bicho quase diz que gosta, mas ele se concentra na hora. Por ter falado isso, ele acaba dando uma pequena punição em sua de si. Ela, sem acreditar, acaba ficando feliz por isso mesmo. Mas após isso, ele acaba meio que dizendo que voltou ao lugar onde que ele devia ficar. No entanto, enquanto ele ficava se perguntando o que estaria acontecendo com o resto, ele simplesmente sobe. Mas lá em cima, ele acaba encontrando com a nossa Rosinha. Ela leva o nosso protagonista para um canto. Ela queria ficar sós com o nosso protagonista. Mas nosso protagonista não queria. Mas então assim ele inventa que queria estar indo para um canto meio a sós. Eles vão para um lugar. Neste lugar onde que nosso prota e a nossa Rosinha estava indo, era para estar tomando uma xícara de chá, pois ali alguém tinha colhido algumas ervas de qualidade. Sentando, nosso protagonista utiliza sua habilidade d'água, onde lá ele coloca um chá em seu potinho. A nossa Rosinha simplesmente não veio aqui para estar tomando chá, em sim para estar dando algo ao nosso protagonista. E isto era essa coisa aqui. Na visão de nosso prota, isto era raro. Era uma coisa que ela devia ficar com ela mesmo, mas ela insiste que queria dar ao nosso protagonista. Não podendo recusar, ele pega então, agora em sua mão, começa a ter uma ideia que nosso protagonista poderia estar ajudando ela em uma parada. Ela está construindo um cultivo para ser pró, mas nosso prota não estaria ensinando isso de graça. Já que então não iria ensinar isso tão facilmente, eles começam a tomar uma xícara de chá. Aquele chá misterioso que ambos estavam tomando tinha uma coisinha especial lá dentro daquela coisa. Aquilo permitia que eles cultivassem. Nosso prota fechou seus olhos e ali ele cultiva. A nossa Rosinha, quando vê isso, ela faz o mesmo. Após um bom tempo cultivando ali, a nossa Rosinha abre os olhos. Ao abrir, ela percebe que ao redor de si há coisa que ela nunca viu na vida. Nosso prota, quando vê que ela evolui um pouco a mais, ele elogia ela um pouco. Agora, ela começa a agradecer ao nosso protagonista. Mas nosso prota diz que foi coisa que ela mesma merecia ter. Assim então, ela começa a pedir umas paradas ao nosso protagonista. Esta era de que ela queria estar vindo aqui com mais frequência. Nosso prota não liga, pois ela era sempre bem-vinda aqui. Assim então, ela sai. Mas ao sair, a nossa Loli já aparece. Ali, enquanto a nossa Loli aparecia, ela pediu para que ele pudesse fazer umas paradas de errado com ela. Mas ela, neste momento, era só um pouco pequena demais. Mas para se safar dessa ideia de que ele estava enfiando no meio aqui, ele pede para que ela fosse até um certo canto. Lá, ela poderia estar cultivando sozinha mesmo. Para motivar ela a cultivar, o cara arranca seu cabelo e dá ela como forma de presente. Ela, quando agarra isso, sai feliz por aí pulando. Mas ao sair por ali, nosso protagonista agarra aquele saco que ele ganhou da nossa Rosinha. Aqui, ele vê que faltava só uma última coisa para poder estar finalizando uma coisa sua. Isto era para estar ajudando que as suas discípulas se melhorassem e ficassem mais fortes. Assim então, o tempo passa. 3 meses depois, podemos ver num pico alguma seita. Alguns caras comentavam sobre alguns espiões que estavam na sua região. Mas o velho simplesmente diz que era para estar levando alguém até a certa vila de nosso protagonista, pois eles viam que a seita de nosso protagonista estava crescendo. Isto poderia ficar ruim no futuro, mas atualmente agora, eles não são nem sequer um obstáculo na sua frente. Mas eles precisavam estar indo até lá para estar conversando pessoalmente. Para isso, ele estará chamando um dos figuras para fazer isso. Mas eles têm a verdade de trazer o nosso protagonista para estar levando algumas pessoas até essa certa outra seita que estava tentando a sorte mexer com a deles. Mas ali, enquanto ficava pensando se iriam fazer isso mesmo, eles viram uma explosão de fogo acontecendo, deixando eles nesse momento bastante surpresos com isso. Mas olhando para frente, eles acabam percebendo que aquela explosão lá foi o nosso protagonista. Enquanto nosso protagonista estava para estar saindo dali onde que ele estava, as suas discípulas aparecem. Esta já começa a perguntar o que estava rolando, mas ele simplesmente ignora isso tudo. Mas ali, a nossa Loli começa a chegar perto de nosso prota, fazendo que a nossa Minky não gostasse tanto. Ela queria que ela se afastasse um pouco de nosso prota, mas ela não obedecia, fazendo que a rivalidade comece ali mesmo. Mas nosso protagonista aparece e enfia no meio disso aí mesmo. Ali, ele diz que elas conseguiram evoluir bastante, mas
a nossa Loli não curtiu elogiar só a outra. Ela então começa a mandar um desafio para a nossa Ming. Ela não iria fugir desse desafio. Ela aceita. Então assim, algo começa a acontecer. Mas já que elas vão cair no pau mesmo, nosso protagonista neste momento teve uma ideia. Então para isso, ele estará testando isso na nossa Loli. Ele chama por ela. Ela então chega perto de si. Ela começa a se perguntar o que estaria fazendo. Ele dá então a ela um cutelo. Com aquilo em mão, ela acaba pensando que com essa criação que fez, ela se tornaria mais forte. Segurando isso em sua mão, ela vê que literalmente se tornou mais forte. Vendo que tem chance de vencer a Ming, ela bota aquilo pra frente. Mas enquanto a luta estava começando, a outra Loli aparece, espantando todo mundo ali. Nosso prota começa a se perguntar o que estará acontecendo. Logo então, ela começa a falar que na sua frente rolava uma luta de duas pessoas do mesmo grupo. Ela, que não estava sabendo da história toda, simplesmente tenta entender a situação, mas ela só pede para que essa se afastasse. Ao se afastar, vemos ali então o quebra-pau começando. Ela utiliza uma habilidade de gelo. Com aquela habilidade de gelo, vai em sua direção. Uns gelos quase pega ela, mas ela utiliza o seu cutelo, que quebra facilmente aquilo. Logo após isso, ela vai com tudo para cima da Ming. Mas a Ming utiliza uma habilidade de gelo que segura ela um pouco. Nossa protagonista começa a olhar para a Ming, fazendo ela perder um pouco de concentração. E isso dá uma chance para que a nossa outra, Loli, finalizasse um pouco ela. Ela então parte para cima da nossa Ming, chegando um pouco mais perto para estar dando um fim na nossa Ming. Ela percebe que ela não necessariamente precisaria estar lutando a sério, pois aqui ela já tinha vencido essa luta, pois a nossa Loli foi congelada por completo. Por estar só o pó, nosso protagonista então utiliza uma habilidade de cura nela. Ela então agradece por isso. Mas já que o equipamento que nosso protagonista criou deu certo, ele é que agora estará dando os seus equipamentos para os outros da sua equipe. Enquanto todo mundo ganhava, a outra Loli ali aparece e vê que ela tinha ganhado uma varinha. Ela pergunta ao nosso prota se isso era para descer o cacete em todo mundo, dizendo que servia para descer o cacete. Nosso prota viu que criou uma arma errada para ela, mas ambas ali atrás ficaram surpresas com o que elas ganhou. No entanto, elas não queriam colocar aquilo, mas nosso prota obrigava que elas fizessem isso mesmo. Agora para nós aqui ver como é que elas vão ficar ao vestir aquilo que nosso meninão fez com suas mães, nós aqui teremos que estar descobrindo em uma próxima parte, mas para ter aquela parte 2 básica aqui, vamos deixar a meta de likes. Se nós aqui conseguir chegar na meta de 5.000 likes, eu trago a vocês uma parte 2, então nos vemos por aí, né?